Olá, muito boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês novamente para prosseguir, o nosso estudo das epístolas na ordem em que elas foram escritas. Hoje, então, é o nosso quarto encontro, resgatando o Fundamento Apostólico 4, o estudo da segunda carta de Paulo aos Coríntios. Nós fizemos já os estudos das epístolas anteriores e cada um de vocês poderá procurar aqui no Facebook mesmo, Resgatando o Fundamento Apostólico, depois Resgatando o Fundamento Apostólico 1, 2 e 3, e hoje estamos aqui no 4. Então são todos muito bem-vindos, é muito bom contar com a sua presença nesse nosso encontro. Eu gostaria de fazer uma oração antes de começarmos. Amado Senhor, em nome de Jesus, a Tua palavra está aqui, Pai, diante de nós. Nós te louvamos por ela, porque é um presente, é uma dádiva, é um recurso extraordinário que foi concedido por Ti aos filhos dos homens. Pai amado, nós te agradecemos por isso e clamamos a Ti para que a Tua palavra seja recebida por nós como ela é, infalível, inerrante, eterna. Ainda que o céu e a terra passem, ela jamais passará, conforme Jesus afirmou. Nós cremos e a recebemos desta maneira, Senhor, poderosa, infalível e eterna. Em nome de Jesus, muito obrigado. Amém. Então, a segunda carta de Paulo aos Coríntios, ela começa, com o apóstolo fazendo um retorno, um relato, de como foi a chegada dele naquela cidade. Corinto era a principal cidade da Acaia, uma região da Grécia, e era justamente a capital da Acaia. Então ela era a cidade mais importante e também a capital da Acaia. E Paulo, sempre que ele chegava numa região, num lugar, ele procurava se estabelecer na principal cidade. Nós vamos ver adiante que quando Paulo chegou em Éfeso, ele começou a fazer as reuniões na escola de Tirano, e lá ensinou muita gente. Em 2 anos toda a Ásia ouviu o Evangelho. Então Paulo fazia aquilo que nós chamamos de evangelismo estratégico, que é quando você não faz assim de qualquer maneira, você não, vou evangelizar sem um método, sem uma forma, sem uma maneira, sem um critério, sem um plano. Não, ele tinha um plano. E esse plano consistia em falar primeiro na sinagoga dos judeus, depois falar para aqueles que estavam em evidência, ou seja, para as autoridades, e posteriormente ter o caminho aberto para falar com todo o povo. Mas a partir do momento que ele começava a falar com todo o povo, ele procurava um lugar onde ele pudesse instruir outros, de tal maneira que os esforços dele fossem multiplicados. Que ele não continuasse fazendo aquilo sozinho, mas que ele passasse adiante toda aquela informação, e a partir daí as demais pessoas também poderiam replicar aquilo que ele fez. Então era uma forma, um método muito, muito interessante para você fazer a palavra avançar com mais velocidade, alcançar as pessoas mais rapidamente. Então Paulo, como um evangelista, nato, como alguém que entendia de como que funciona esse processo de transmissão, de conhecimento, de informações, usava todos os recursos, todos os meios que estivessem à sua disposição. Segundo também nós vimos na primeira carta de Paulo aos Coríntios, quando Paulo chegou em Corinto, ele ainda não tinha nenhum tipo de manutenção para o seu ministério. Então Paulo se hospedou na casa de Áquila e Priscila, e ali então, hospedado na casa de Priscila, ele ajudava o casal na produção de tendas, que era o ofício deles, e assim ele garantia o seu sustento sem ser pesado a quem quer que seja.
É por isso que muitos missionários que atuam hoje e não têm assim o suporte da igreja por N motivos, eles são chamados de fazedores de tendas, né? Então é que a gente vê, né, lá no capítulo 18 de Atos, quando Paulo então vai iniciar aquele trabalho em Corinto, e ele inicia dessa maneira. A primeira carta aos Coríntios foi escrita no ano de 56. E essa segunda carta também Paulo escreveu em 56. Porém, quando Paulo escreveu essa segunda carta aos Coríntios, ele não estava mais em Éfeso, de onde ele escreveu a primeira. Ele havia saído de lá, ido até, passado por Troade, e de Troade se encaminhado para a Macedônia. Então ele escreveu essa carta da Macedônia, muito provavelmente da cidade de Filipos. E então esse é o breve pano de fundo, né, da epístola. E nós vamos então agora verificar alguns, né, dos pontos, né, os pontos mais relevantes dessa epístola, para que nós possamos ter um entendimento e uma compreensão melhor de qual era o contexto que estava sendo vivido, e assim a gente poder situar essa carta no seu devido lugar. Essa segunda carta de Paulo aos Coríntios, ela é escrita em resposta a alguns indivíduos, a alguns elementos, algumas pessoas que chegaram na cidade de Corinto e começaram a procurar afastar aquelas pessoas do ensino e da influência que Paulo exercia sobre eles. E eles então começavam a questionar, como sempre, né, como quase todos fizeram, a autoridade apostólica de Paulo. Então, o argumento mais utilizado por essas pessoas é o seguinte: olha, ele não é um dos 12. Tudo bem que ele pode ser até um apóstolo, mas não é um daqueles apóstolos. Um daqueles que Jesus escolheu a dedo. Um daqueles que caminharam com Jesus. E essas informações, então, elas acabavam gerando um prejuízo para a fé das pessoas. As pessoas, à medida que não enxergavam Paulo daquela forma, teriam dificuldade em atender, em receber a orientação dele. Então, quando a autoridade dele, a autoridade apostólica dele era contestada, era questionada, automaticamente o ensino dele não teria o mesmo peso, né, daqueles que eram reconhecidos como tais. Então, sempre que esses adversários surgiam, a base do ataque deles era justamente procurando mostrar que Paulo não era um apóstolo, e ainda que fosse, não era um daqueles apóstolos realmente escolhidos por Jesus. E o apóstolo Paulo então vai justamente defender, vai apresentar argumentos em defesa do seu chamado apostólico, da sua escolha como apóstolo por Jesus. Porque é interessante a gente perceber que lá no capítulo 1 de Atos, né, os apóstolos, então os 11 que eram os remanescentes, porque Judas havia se suicidado, então aqueles 11 apóstolos se reuniram, né, liderados pelo Pedro, e Pedro falou: irmãos, nós precisamos completar o número de apóstolos. Então vamos escolher entre aqueles que caminharam conosco todo o tempo que Jesus entrou e saiu dentre nós, um que seja contado entre nós, seja contado conosco nesse grupo apostólico, do qual Judas se desviou seguindo o seu próprio caminho. E diz a Bíblia que foram apresentados dois, Judas, chamado Barsabás, e Matias. Então eles oraram, né? E depois de orar, lançaram sortes, fizeram um sorteio. Talvez colocaram lá num lugar Judas, Matias, e aí alguém, ou de repente colocaram lá
os nomes em algum lugar, um dos apóstolos escolhido para chegar lá e fazer escolha, mas escolha assim, uma escolha baseada no sorteio. Então diz a Bíblia que eles lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Matias. E por voto comum, Matias foi contado entre os 11 apóstolos, né, como o 12º. Só que lá no capítulo 9 de Atos, Jesus escolhe Paulo. Então nós entendemos que se ao invés de o pessoal ter tomado aquela decisão, tivesse falado, Senhor, qual é a tua vontade, o que nós devemos fazer? Acredito que Jesus teria dito, esperem porque eu já tenho essa pessoa, eu já tenho esse 12º apóstolo. E aí então, quando Paulo surgisse ali no capítulo 9, transformado por Jesus e tal e coisa, todo o percurso seria muito mais fácil, né? E qualquer dúvida seria definitivamente descartada. Mas os apóstolos fizeram isso, né? E por voto comum, Matias foi contado, então nós só teremos uma definição clara do valor que isso teve para a igreja universal, né? Dos justos aperfeiçoados, conforme fala lá em Hebreus capítulo 12, no fim dos tempos, tá bom? Então aí Paulo começa fazendo justamente essa defesa, a defesa do apostolado dele. E ele começa fazendo isso relatando marcas, características que demonstram a verdade dele como apóstolo do Cordeiro. Interessante que numa das cartas, né, a carta aos Gálatas, quando Paulo fala ali no capítulo, está terminando a carta, então nos últimos versículos do capítulo 6, ele fala assim, desde agora ninguém me inquiete, porque eu trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. E algumas dessas marcas é o que ele vai mencionar aqui no começo dessa carta. Ele diz que lá em Éfeso, ele enfrentou uma grande perseguição, uma perseguição de tal forma, de tal tamanho, que ele se desesperou até da própria vida. E como Paulo diz que lá em Éfeso, na primeira carta, capítulo 15, diz que no versículo 30 a 32, Paulo diz que em Éfeso ele lutou com as feras, e era muito usado isso, né, pelos romanos, como uma forma de punição das pessoas. Eles colocavam os homens para lutar com feras, lutavam com tigres, lutavam com leões, né, enfrentavam touros bravios, enfim. Ele queria que a morte daquela pessoa se visse como um espetáculo, como uma forma de diversão pública, né? A Roma instituía aquilo que o pessoal, os historiadores costumam chamar de política do pão e circo, ou seja, dava pão e diversão, para que as pessoas se esquecessem, né, dos problemas, das dificuldades que elas viviam e ficassem contentes com aquilo. Então é uma política que se usa até hoje, né? Os políticos usam até hoje, que é uma maneira de iludir o povo, de fazer com que o povo não pense, né, na situação difícil que ele está vivendo, que ele se acomode com aquela aparente facilidade de obter comida e diversão. E isso acontecia. E uma das diversões preferidas era justamente os espetáculos de lutas, né, as lutas dos gladiadores, em que um gladiador lutava contra outro, ou às vezes contra 2 ou 3, né? As pessoas que eram queimadas em postes, né, colocados ali no meio da arena e queimados dos pés até a cabeça, outros que eram lançados às feras, que eram colocados para lutar contra leões e contra tigres, enfim, animais selvagens de maneira geral. E isso aconteceu com Paulo em Éfeso. Então, em Éfeso, Paulo teve, numa certa ocasião, que lutar contra as feras. E, muito provavelmente, ele esteja se referindo a essa situação. E, claro, né, ele conseguiu sair vivo daquele confronto. Mas imagina quantas marcas mesmo, né,
das garras, dos dentes, das unhas, daqueles animais ferozes ficaram no corpo de Paulo. Então ele falava dessas marcas que ele tinha. E por que ele tinha essas marcas? Porque era um defensor do Evangelho. Porque pregava o Evangelho de Jesus Cristo. Ou seja, porque procurava subtrair as pessoas da idolatria, do culto ao imperador, e enfim, né? E tudo isso gerava realmente uma grande perseguição por parte dos patrícios dele, que eram judeus, e por parte dos povos ali que se sentiam de alguma forma prejudicados com aquela nova religião, como eles chamavam. Logo que Paulo conclui essa parte, né, dele defender a autoridade apostólica, dizendo: eu tenho no meu corpo as marcas de que sou um verdadeiro apóstolo do Cordeiro, né? Então ele fala também sobre a importância do perdão. Ele fala disso no capítulo 2, né? E no capítulo 2 Paulo retoma aquele caso do homem, né, que ele determina que seja disciplinado pela igreja, porque esse homem se relacionou sexualmente com a mulher do pai, provavelmente a madrasta dele, né? Não devia ser a mãe, porque se fosse a mãe, teria dito que ele se relacionou com a mãe. Mas diz que ele se relacionou com a mulher do pai. Então, provavelmente, essa mulher do pai era a madrasta dele, não sua mãe. Tudo bem? Mas, de qualquer forma, era algo que era uma grande desonra, um pecado assim, que escandalizava toda a sociedade. E Paulo então diz: como que vocês aceitam que isso fique sem disciplina, sem punição? E ele então determina que essa pessoa seja disciplinada. Porém, na segunda carta, no capítulo 2, Paulo fala: olha, a disciplina já foi suficiente. Ele já aprendeu o que precisava aprender. O efeito pedagógico da disciplina já foi alcançado. Então agora o que vocês precisam mostrar é o seguinte: vocês precisam mostrar que amam a Ele, vocês precisam perdoar a Ele e renovar para com Ele o amor de vocês. Não tê-lo como inimigo, não tê-lo como um perdido, não. Renovar o amor que vocês têm por Ele e recebê-lo na comunhão da igreja. Amém? Então, isso você vai encontrar no capítulo 2, versículos de 5 a 11, Paulo fazendo justamente esse relato. Basta ele a disciplina que já foi imposta. E ele diz no versículo 11 um negócio muito interessante, que o exercício do perdão é justamente uma forma do cristão evitar que Satanás o vença. Então, quando eu deixo de exercitar o perdão, independente do erro que a pessoa cometeu, independente dela ter se arrependido ou não, independente dela ter pedido perdão ou não, não importa. Então eu devo liberar o perdão sobre a pessoa que me ofendeu, ou que de repente prejudicou todo um grupo de pessoas, que prejudicou a igreja, que está sob a minha liderança, sob o meu pastorado. Por quê? Porque se eu guardar aquilo no coração, se eu me recusar a perdoar, eu vou estar abrindo um espaço para Satanás atuar na minha vida e conseguir vantagem sobre mim. Ou seja, eu vou estar abrindo caminho, abrindo espaço para ser vencido por Satanás. E Paulo diz: e nós conhecemos os seus ardis. Então, se eu conheço o ardil de Satanás, que ele age dessa forma, que ele quer usar as feridas, os prejuízos que alguém causou, para que a gente guarde aquilo no coração, na forma de mágoa, de ressentimento, de rancor. Então, se eu permito que ele permaneça, eu estou apoiando ele, eu estou me rendendo à tentação dele. E, consequentemente, eu estou desagradando ao Pai Celestial. Porque Jesus falou assim, que se nós não perdoarmos aquele que nos ofende, também o Pai Celeste não nos perdoará. Amém? Aí diz que à medida que nós vamos exercitando isso com a graça de Deus, né, por mais difícil que seja, por mais dolorido que seja,
Jesus vai nos conduzindo triunfantemente na nossa trajetória cristã, na nossa caminhada. É justamente o que ele desenvolve do capítulo 2, do 14 em diante, basicamente do 14 até o 17, que Cristo Jesus nos conduz em triunfo e através de nós manifesta em todo lugar a fragrância, o perfume, o cheiro do seu conhecimento. É aquilo que a gente tem dito, irmão, sobre assim, se expressar, se manifestar na minha vida e na sua vida a beleza de Jesus, as belas atitudes, as belas ações. Uma atitude perdoadora é uma bela atitude. Uma atitude de alguém que socorre o próximo, que ajuda, que faz alguma coisa em favor dele, é uma bela atitude. É uma atitude que edifica a fé daqueles que ouvem. E são atitudes que nós precisamos exercitar no dia a dia da nossa vida como cidadãos e principalmente na nossa vida enquanto cristãos, enquanto pessoas que têm a responsabilidade de perfumar o mundo, né? De combater a podridão do mundo como luz e sal que nós somos. Aí, adiante, no capítulo 3, ele vai falar justamente de um assunto que é muito mais trabalhado, né? Trabalhado com muito mais profundidade em Hebreus, mas que aqui algumas coisas já são colocadas, né? Da superioridade da nova aliança. E nesse contexto aqui, da segunda carta de Paulo aos Coríntios, alguns aspectos da nova aliança são considerados e é mostrada a superioridade dela sobre a antiga aliança. O primeiro desses aspectos é o seguinte: onde essa aliança foi colocada? Então Paulo diz que a antiga aliança, aquela que Deus concedeu a Moisés no Monte Sinai, foi escrita em tábuas de pedra, em material, sabe, num material natural, né? E ele diz que a nova aliança foi escrita nas tábuas de carne do coração do homem. Então, enquanto a antiga aliança usava um suporte morto, um suporte sem vida, inanimado, a nova aliança ela é colocada no coração do homem, no mais íntimo do ser do homem. E aí já começa a mostrar que essa aliança, essa nova aliança, é superior a partir do suporte onde ela foi colocada. Por quê? Porque quando Salomão edificou aquele templo, ele reconheceu que o Altíssimo não habita em templos feitos por um monte de homens. Os céus, nem os céus dos céus poderiam conter a Deus. Muito menos, ele disse, essa casa que eu preparei. E é um fato. Deus diz que o céu é o trono e a terra o estrado dos seus pés. Que casa me edificareis? Ele pergunta. Qual será o lugar do meu repouso? Não fez a minha mão todas as coisas? E aí que está o ponto. Deus não quer habitar numa casa de pedras, de tijolos, de alvenaria. Por mais suntuosa, por mais bela que ela seja, como era o templo de Salomão, todo forrado em ouro, sabe? Com muita prata, com muito bronze, enfim, coisas, tecidos das mais belas, das mais valiosas procedências, enfim, colocou naquele templo do que tinha de melhor. Mas Deus declarou que o templo que eu quero habitar é o coração do homem. É o templo que eu fiz com as minhas próprias mãos. E é nesse templo, nesse coração que Deus fez com as suas próprias mãos, que Ele colocou a nova aliança. Então, por esse primeiro motivo, esse primeiro aspecto, já fica comprovado a superioridade dela sobre a antiga aliança. Em segundo lugar, como ela foi colocada? Então, aquela antiga aliança, ela era colocada através de uma cunha, era uma pedra. Então, para você escrever ali, colocar qualquer caractere, qualquer letra, né, qualquer algarismo, você tinha que bater, né,
e batendo ali, fazendo os rasgos naquela peça, para que através daquela diferenciação ali no relevo daquela rocha, né, as palavras ficassem gravadas, ficassem marcadas. Então, essa antiga aliança foi escrita em cunha, nas tábuas de pedra. É claro que teve parte dela que foi escrita nos pergaminhos, né? Com tinta, tudo bem? Mas seja no pergaminho ou seja nas tábuas de pedra, esse suporte era muito inferior ao suporte e a maneira como foi colocado a nova aliança dentro do ser humano. Porque enquanto a antiga aliança foi colocada através de uma cunha ou tinta, a nova aliança foi colocada dentro do ser humano pelo Espírito do Deus vivente. Então, quem gera, quem coloca, quem implanta a nova aliança dentro de nós é o Espírito do Deus vivente, o Espírito Santo. Amém? E o terceiro aspecto considerado aí para mostrar essa superioridade é da titulação. Como que aquele ministério ali, né, da antiga aliança foi chamado, foi reconhecido? Qual foi a titulação que ele recebeu? E nós percebemos que, em primeiro lugar, ele foi titulado como Ministério da Morte. Então Paulo diz que se o Ministério da Morte foi glorioso, é muito bom te encontrar também, minha mana querida. Deus abençoe você. Então, aí Paulo diz que se o Ministério da Morte foi glorioso, muito mais, de muito maior glória, é o Ministério do Espírito. Então ele quer dizer o seguinte: o Ministério da Morte é o que? Representado pela antiga aliança, pela velha aliança. Amém. Assiste mesmo que você vai gostar, vai te edificar. E o ministério, na nova aliança, esse ministério do Espírito, ele se opõe, ele se contrapõe, e de uma maneira muito superior ao ministério da antiga aliança, que é chamado de ministério da morte, ao passo que esse da nova aliança, é chamado ministério do Espírito. A letra mata, ele diz ali, e o Espírito vivifica. Então, é mais um aspecto aí dessa superioridade da nova aliança sobre a antiga. E a segunda titulação que esse ministério recebe na antiga aliança é o ministério da condenação. Tudo ali era ligado à condenação. As penas, né, que eram impostas ao homem que fizesse tal coisa, à mulher que fizesse tal coisa, enfim, tudo era uma condenação em cima da outra, uma condenação atrás da outra. Então essa antiga aliança tratava do ministério da condenação. E Paulo diz que se o ministério da condenação tinha a sua glória, em muito mais excederá em glória o ministério da justiça. E qual é o ministério da justiça? Aquele desempenhado e desenvolvido na nova aliança. Então, é a quarto aspecto de superioridade da nova aliança sobre a antiga. A antiga, ministério da condenação. A nova, ministério da justiça. Amém? E agora ele vai falar das manifestações. Né? Essas manifestações, elas também vão fazer uma diferença e vão demonstrar a superioridade da nova aliança sobre a antiga aliança. A primeira manifestação é que a antiga aliança tinha uma glória desvanecente, uma glória que desaparecia, que sumia, que era reduzida no decorrer do tempo. E ele diz que se a glória dela era agradável de ver, ainda que desvanecente, muito mais a nova aliança, cuja glória é excelente.
né? Ele chega a falar que era a sobreexcelente glória, né? Que não tinha nem comparação com a glória da antiga aliança. Então, se a antiga aliança tinha uma certa glória, muito mais excederá a glória da nova aliança, porque é uma glória excelente. A segunda manifestação, ele diz que a antiga aliança era gloriosa sim, mas em pequena proporção. Ao passo que a nova aliança é uma glória infinita. A nova aliança é infinitamente gloriosa, acima de toda comparação. E a terceira manifestação dessa glória, ela diz respeito ao tempo, ao prazo, ao caráter, né, passageiro de uma e eterno da outra. Então, aquela glória da antiga aliança era uma glória desvanecente, ia sumindo no decorrer do tempo, era uma glória em pequena proporção, e além de tudo isso, era uma glória efêmera, passageira, de curta duração. Ao passo que a nova aliança é um instrumento de glória eterna. Então ela não é marcada pela transitoriedade, pela efemeridade. Ela é marcada pela eternidade. Enquanto a antiga aliança é uma glória efêmera, a nova aliança tem uma glória eterna. De acordo com o ensino de Paulo, esse ministério, né, excelente, que é baseado na nova aliança, ele tem algumas características, né? É necessário que ele manifeste essas características, porque senão ele não vai ser condizente, não vai ser um ministério digno diante do Senhor, não vai ser um ministério com a excelência que o Senhor deseja que nós tenhamos. Então Paulo vai dizer aqui algumas características, né, desse ministério excelente, quais marcas esse ministério precisa ter para que seja reconhecido como tal. E ele vai dizer, antes de tudo, no capítulo 4, versículo 1 e 2, que esse ministério tem que ser marcado pela rejeição das coisas vergonhosas e ocultas. Jesus falou: aquele que é da verdade vem para a luz, para que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Então, quando tem alguma coisa que fica oculta, que fica escondida, que não vem para a luz, é porque as pessoas que estão ministrando ali querem esconder, não querem que a luz resplandeça, não querem que a luz brilhe, que a luz, manifeste a sujeira que existe naquele ambiente, que existe naquele lugar. E ele declara o seguinte, que no ministério excelente não pode haver coisas ocultas. Então aquelas coisas que as pessoas ocultam justamente por serem vergonhosas, então não devem ser praticadas, não devem ser feitas. Elas devem ser rejeitadas. A execução delas, a ação delas. Por quê? Porque o grande problema não está no esconder. O grande problema está no praticar, está no fazer. Então, se fez, e se isso for revelado, se for mostrado, existe uma possibilidade de cura, de libertação. E se ficar escondido, não pode, não tem essa possibilidade. É por isso que a Bíblia diz que aquele que encobre suas transgressões jamais prosperará, mas aquele que confessa e deixa alcançará misericórdia. Então o caminho para que essas coisas vergonhosas não tenham lugar na minha vida e na sua vida é justamente permitir que elas sejam vistas, que elas não se escondam, justamente para que elas sejam abandonadas. Amém? E é também marcada pela rejeição da astúcia.
nós estamos aqui falando sobre resgate, né, do fundamento apostólico. E a coisa, irmãos, que prejudicou a igreja, né, assim, claro, viveu dos apóstolos e a igreja se manteve ali, né, num nível de fidelidade bem interessante. Aí depois vieram os discípulos dos apóstolos, né? Alguns deles foram mártires por Jesus, e vários desses discípulos dos apóstolos são daquelas crianças que Jesus pegou no colo e abençoou, quando os discípulos tentaram fazer com que os pais não levassem para Jesus abençoar. Então muitas e muitas daquelas crianças, elas se tornaram discípulos, assim, sabe, da maior envergadura de Jesus na segunda geração da igreja. Então os apóstolos morreram e ficaram aqueles que aprenderam com eles. Pra você ter ideia, Policarpo, o bispo de Esmirna, foi discípulo de João. Inácio de Antioquia foi uma daquelas crianças que Jesus abençoou ali naquele dia. E muitos outros também seguiram o mesmo rumo, né? Se tornaram líderes da igreja e ocuparam posição de preeminência logo que os apóstolos foram morrendo. Por volta do ano 100, praticamente todos os apóstolos tinham morrido, mas os discípulos deles permaneceram com a mesma fidelidade. Porém, à medida que esses discípulos diretos dos apóstolos foram também partindo, foram morrendo, a chama, né, do fundamento apostólico foi se desvanecendo, foi se apagando. E aí aconteceu o quê? Aí começou a surgir na igreja chamada astúcia eclesiástica. E o que é essa astúcia eclesiástica? É a pessoa obter uma posição de liderança na igreja por meios escusos. Ou seja, astuciosamente, muitas vezes enganando, muitas vezes ludibriando, muitas vezes fazendo parecer o que não é, essas pessoas começaram a ocupar a posição de liderança na igreja. Então, quando a igreja começou a ser penetrada, digamos assim, quando os homens começaram a adentrar astuciosamente na igreja, então aí entrou na igreja que se chama de astúcia eclesiástica, que é o quê? É o pessoal querer esconder determinadas situações para que não venham ao conhecimento do público. Detalhe, até do público da igreja, dos fiéis da igreja. Por exemplo, uma pessoa ali da liderança roubou, deu um golpe, então querem esconder, não pode o pessoal ficar sabendo. Ué, que é isso? Muitas vezes nenhuma medida é tomada com relação a esses indivíduos, e ele continua roubando, continua, sabe, cometendo as piores atrocidades possíveis, e não se toma providência nenhuma. E Paulo, lembra do que Paulo falou naquela primeira carta? Como que vocês não tomam providência? Como que vocês não agem? E aí que está o ponto. Por que não agem? De repente é porque muito daqueles demais líderes também estão ali, sabe? Comprometidos com alguma coisa irregular. Então, vira a política, irmãos. Vira aquilo que a gente vê no Congresso Nacional e nos demais lugares, em que com medo, né, de uma retaliação do outro levantar os podres, todo mundo se cala, e aí vira aquela corrupção assim endêmica, né, na administração pública, nos níveis de governo todos. Isso acontece, mas na igreja de Jesus Cristo não poderia acontecer. Então ele deseja levantar ministérios com marca de excelência, em que essas coisas não têm lugar. Em terceiro lugar, é marcada pela não adulteração da palavra. E ele diz que eu não sou ele quer dizer o seguinte: ele não fazia como tantos outros que adulteravam a palavra, que distorciam, né? Então ele fala justamente nesse capítulo 4 dessas coisas todas. E a outra marca que é necessário que a gente implante e viva é que esse ministério de excelência seja marcado pela manifestação da verdade. Ou seja, abandonar tudo que é o vergonhoso oculto,
abandonar todo tipo de astúcia, né, que conduz à competição, que conduz à disputa, que conduz a variadas facções, né? Não adulterar a palavra. Por que as pessoas adulteram a palavra? Para acomodar a palavra a ela. Então ela deixa de usar a palavra como espelho para ela se examinar. E ela quer mudar aquilo que é escrito na palavra para que a palavra dê suporte aos erros que ela vem cometendo e que quer continuar a cometer. Amém? Outra marca que é necessário, que o Ministério Excelente tinha, que seja marcada pela pregação de Jesus como Senhor. E nós, os seres humanos, os membros do corpo, como servos. A dimensão do homem como servo precisa ser resgatada urgentemente na igreja, porque é uma dimensão que foi perdida. Eu sou filho. Aquele canto, me dá poder de filho, me dá poder de filho. Tudo bem, nós somos filhos. Mas, lembra do pai que tinha 2 filhos? Seja muito bem, Eli. Muito bem-vindo, Eli, meu sobrinho. Deus abençoe. Lembra de Jesus contar a parábola do pai que tinha 2 filhos? Então ele chega no filho e fala: filho, mais velho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Ele disse: tudo bem, pai, conta comigo. Porém, ele não foi trabalhar. Aí o pai chegou no segundo filho e falou: filho, vai trabalhar na minha vinha. O filho falou: não quero ir. Porém, esse filho que falou não quero ir, depois ele pensou melhor, se arrependeu e foi. O que ele pensou? Poxa, eu sou herdeiro dessa vinha. Quando meu pai morrer, essa herança vai ser minha. Então é justo que eu trabalhe na vinha do meu pai. Porque trabalho na vinha do meu pai, eu vou estar trabalhando para mim mesmo, para aumentar o meu patrimônio. E ele foi e trabalhou. Aí Jesus perguntou: qual dos 2 filhos fez a vontade do pai? O segundo, o que falou não quero ir, e depois foi. E aí que Jesus vai falar um negócio que nós temos que prestar muita atenção. Ele diz assim: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Nota bem, de acordo com o que Jesus falou, o primeiro filho não entraria no reino do céu. Por quê? Porque declarou que faria, mas não fez. O segundo declarou que não faria, mas fez. Então ele falou que vai entrar no reino do céu apenas aquele que faz a vontade do Pai. Não aquele que declara que Jesus é Senhor, mas aquele que leva o senhorio de Jesus a sério. Jesus é o Senhor, Jesus manda e eu obedeço. Ele determina e eu faço. Eu sou propriedade dele, eu não vivo para mim mesmo, eu vivo para a glória do meu Senhor. Entende? Então é necessário que a gente esteja resgatando essa questão, a dimensão do serviço, a dimensão do homem como servo. Nós vamos receber a nossa herança? Sim, vamos receber a nossa herança. Vamos receber a nossa herança, porém, no momento cabe a nós servir ao Senhor. Lembra? O filho falou: poxa, o meu pai vai me dar essa herança, a herança é minha, então é justo que eu vá trabalhar nos campos do meu pai. Pois bem, o mundo todo é nosso. Só que Jesus nos entregou o campo do mundo para que a gente trabalhe. Trabalhe para quê? Para a glória dele. Seja muito bem-vindo, pastor Evanildo. Em nome de Jesus. Então Jesus veio aqui e trabalhou de acordo com a vontade do Pai. E lá em João 20, versículo 21 e 22, Jesus declara: assim como o Pai me enviou, também eu vos envio. Ou seja, Jesus veio para servir. O Filho do Homem veio para servir, ele disse, e dar a sua vida em resgate do muito. Não veio para ser servido. Só que o homem fica querendo ser servido. Ser servido em tudo. E não se dispõe a servir da maneira como Jesus Cristo veio para servir. E Jesus falou: aquele que quer vir após mim, negue a si mesmo. Tome cada dia a sua cruz e siga-me. Ou seja, faça como eu fiz. Viva como eu vivi.
Glorifique ao Pai como eu glorifiquei. Busque somente a glória do Pai como eu busquei. Isso é necessário, é indispensável. Então, seguir Jesus, não é você fala, eu sou seguidor de Jesus. Seguir a Jesus é seguir de verdade. O João fala na primeira carta, capítulo 2, versículo 6, quem diz que está nele, também deve andar como ele andou. Então, quando Paulo fala das marcas de apóstolo que ele tinha, está querendo dizer o seguinte, olha, o meu ministério é marcado pelas mesmas ações do ministério de Jesus. É por isso que lá na primeira carta, capítulo 11, versículo 1, ele fala, ser de meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Ou seja, eu imito Jesus, então vocês podem me imitar. Eu tenho as marcas de Jesus no meu ministério, então vocês podem fazer da mesma forma como eu fiz. Amém? Muito bem. Então, deve ser marcado também pela crença de que Deus resplandecerá a sua luz sobre nós e iluminará o nosso entendimento. Lá na primeira carta, no capítulo 2, versículo 12, diz que nós recebemos o Espírito do Pai. E esse Espírito que o Pai nos deu, nos guia e nos revela tudo o que por Deus nos foi concedido gratuitamente. Então, o Espírito de Deus ele vai iluminar o nosso entendimento para que a gente tenha o mesmo tipo de pensamento que Jesus teve. Para que a gente veja as coisas como Jesus vê. Para que a gente tome as mesmas atitudes que Jesus tomaria se estivesse andando em carne hoje, na terra. Por quê? Porque, na verdade, através de nós, Jesus está andando em carne na terra. Nós somos templo do Espírito Santo. Ele habita em nós. Então, ele quer andar através de nós, fazer a mesma caminhada, a mesma trajetória que ele fez enquanto estava caminhando aqui. É nesse sentido que nós somos o corpo de Jesus na terra. Ele é a cabeça, ele está no céu, está na glória. E o seu corpo está aqui para fazer o quê? Para fazer as mesmas obras que ele fez. João 14, 12 fala o quê? Quem crê em mim fará as obras que eu faço e fará maiores ainda, porque eu vou para o Pai. E tudo que pedirdes ao Pai em meu nome, eu farei. Amém? E é justamente por isso que ele diz o seguinte, olha, assim como o Pai me enviou, agora também eu vos envio. Muito bem. Mas ela também tem que ser marcada pelo reconhecimento pessoal e coletivo de que nós somos vasos de barro. E que a excelência não está em nós, a excelência é do Senhor e vem dele. Porém, ao mesmo tempo que nós somos vasos de barro, sabe, que precisa ser sempre amassado e refeito, sabe, sempre ter esse trabalho do nosso Pai Celestial para que dê na nossa vida a forma que Ele deseja dar, mas ao mesmo tempo que devemos reconhecer que somos vasos de barro, devemos reconhecer que nesse vaso de barro Deus colocou um grande tesouro. Somos vasos de barro sim, mas nesse vaso Deus colocou um grande tesouro. E esse tesouro que o Pai colocou nele, que é justamente o Espírito Santo. O nosso corpo é um vaso de barro, mas o nosso corpo é templo, é santuário, é morada do Espírito Santo. Então o fato do Espírito Santo habitar em nós é justamente esse grande tesouro que Deus colocou nos vasos de barro, para que a excelência do poder seja dele e não nossa. Para que nós façamos sim o que Jesus fez, mas jamais declaremos que nós fizemos alguma coisa. Tudo ele fez em nós. Lembra de quando fala dos dons lá na primeira carta, capítulo 12? Os dons não são nossos, os dons são do Espírito Santo. E o Espírito Santo distribui a cada um como quer e para aquilo que for útil. Amém? Muito bem. Então, esse ministério excelente é marcado também pelo reconhecimento de que a tribulação, as lutas que nós enfrentamos no nosso dia a dia, produz um eterno peso de glória acima de toda comparação. Paulo diz a mesma coisa em Romanos 8,18, quando ele fala, eu tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada.
Então existe uma glória que está dentro de nós. E essa glória foi colocada dentro de nós pelo Espírito Santo que em nós habita, que é o penhor da nossa herança divina, que é o selo da nossa propriedade peculiar e particular do Pai Celestial. Então, esse Espírito Santo que habita em nós, ele nos capacita a sermos vencedores nas tribulações, nas angústias, nas perseguições. Então, por isso que Jesus falou, quando vocês forem levados, forem presos, não premeditem, não estabeleçam como que você vai se defender. Não, dependa do Espírito Santo, porque te dará boca e sabedoria para você fazer a sua defesa. E a essa sabedoria que o Espírito Santo vai dar, os inimigos não poderão resistir. É justamente por isso, irmãos, que durante a época dos mártires da igreja, à medida que ele era martirizado, multidões eram alcançadas com o Evangelho. Quando um jovem chamado Agapito foi morto, ele foi morto numa arena. E quando antes de terminar o suplício dele, 20.000 pessoas que estavam naquela arena, vendo o sofrimento dele, como ele resistia ali pela força e pelo poder do Espírito Santo, se levantaram e começaram a dizer que o Deus de Agapito era o verdadeiro Deus. 20.000 pessoas se converteram no martírio de Agapito, um jovem, um adolescente de 15 anos. Então imagina, é claro que ele morreu, não tinha como resistir a todo aquele sofrimento, mas na morte, Agapito alcançou 20.000 pessoas para o Senhor. Agora por quê? Porque ele dependeu do Espírito Santo para resistir e para declarar a palavra de Deus com unção e com autoridade, de tal modo que as pessoas não puderam mais resistir. Amém? Muito bem. Então deve ser marcado também pela atenção nas coisas que não se veem. Nós somos convidados a não ficar prestando atenção no que é visível, porque o que é visível dura só um pouquinho. O que é visível é passageiro, o que é visível é transitório. Nós somos convidados a olhar para aquilo que é invisível, invisível aos olhos humanos, de tal maneira que aquilo que é invisível esteja de tal forma tomando conta da nossa atenção, que a gente resista às oferendas de Satanás, que quer tentar nos oferecer as coisas visíveis desta vida para nos afastar do nosso destino eterno. É justamente por isso que a Bíblia diz que Moisés alcançou seu lugar na galeria dos heróis da fé, porque ele teve a chance de ficar no Egito e de gozar como príncipe de tudo aquilo que ele podia desfrutar no Egito, né? A gozar, né, daquilo que a vida ali de príncipe na corte de Faraó podia oferecer para ele. Mas diz a Bíblia que ele se manteve firme como aquele que vê o invisível. E por aquilo que era invisível aos olhos, que estava na promessa de Deus para ele, ele disse não à permanência no Egito e ao gozo daqueles prazeres transitórios do pecado. E por isso está o nome dele escrito lá nos Heróis da Fé, no capítulo 11 de Hebreus. Então a Bíblia declara categoricamente que ele desprezou os tesouros do Egito. Por quê? Porque tinha um tesouro maior e mais valioso. E Jesus disse que quando nós abraçamos o reino de Deus, nós encontramos uma grande pérola, uma pérola de enorme valor. E para ter essa pérola, Jesus disse que nós devemos abrir mão de qualquer outra coisa, pelo gozo de ter essa pérola nas nossas mãos. Nós temos que considerar que aquilo que Deus nos concedeu vale mais do que qualquer outra coisa que o mundo possa nos oferecer. Seja em posição, seja em riqueza, seja em fama, seja no que for. Devemos manter a nossa vida diante de Deus de maneira íntegra e fiel até o fim de nossa vida na terra, em nome de Jesus.
Ele diz também que deve ser marcada pela aspiração constante pelo revestimento da habitação eterna, celestial. Conforme ele diz lá no capítulo 15, né, da primeira carta, que vai chegar um momento em que o nosso corpo mortal vai ser revestido da imortalidade. E o nosso corpo corruptível vai ser revestido da incorruptibilidade. E ele diz, então, nós devemos aspirar, nós devemos ansiar, nós devemos desejar ardentemente esse revestimento. E devemos manter a nossa vida de tal maneira que quando Deus nos chamar para a sua glória, possamos partir e partir tendo consciência, tendo a convicção de que cumprimos com alegria a carreira que nos foi proposta. Conforme Paulo vai dizer lá na segunda carta de Timóteo, capítulo 4, eu terminei a carreira, guardei a fé, agora só me resta receber a coroa que o justo juiz me dará naquele dia. E ele diz, ele não dará somente a mim não, dará a todos aqueles que guardarem a sua vinda. Então, que essa pessoa seja eu, que essa pessoa seja você, em nome de Jesus. Deve ser marcado também pelo reconhecimento de que nós fomos alcançados por Jesus, de que Jesus morreu e ressuscitou por nós, para que desse momento em diante que nós recebemos o Senhor como Senhor e Salvador, não vivamos para nós mesmos, mas para Ele, que morreu por nós e que ressuscitou. Entendeu? E é justamente esse sentido que nós devemos defender e viver todo o tempo da nossa vida. Conforme fala aqui no capítulo 5, versículo 14 e 15. O amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim. Um morreu por todos, logo todos morreram. E Ele morreu por todos, para que aqueles que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Quem é que morreu e ressuscitou por nós? Jesus. Então, nós devemos viver para Jesus e não para nós mesmos. Amém? Devemos também viver em função do reconhecimento de que fomos reconciliados com Deus através de Jesus. E que uma vez reconciliados com Deus, agora Ele nos concede o quê? O ministério da reconciliação. Nós recebemos a tarefa de reconciliar os demais homens com Deus. Fomos reconciliados para reconciliar. Fomos salvos para salvar. Fomos alcançados para alcançar os demais. Amém? Então é necessário que a gente viva nesse tempo presente, exatamente no reconhecimento dessas verdades da palavra de Deus. O ministério excelente também é marcado pelo reconhecimento de que somos cooperadores de Deus. O povo, as pessoas, são a lavoura de Deus. Então Deus é aquele que faz a sua lavoura se multiplicar. Porém, Deus quer usar a mim e a você como seu cooperador. O que cooperador faz? O cooperador ara a terra, prepara a terra, rega a terra, lança a semente, fecha a terra, cobre a terra, né? Cobre a semente com a terra. Aí Deus, somente Deus, eu não posso, você não pode, nem o ser humano pode, abre a semente e faz com que ela germine, faz com que ela gere uma grande árvore que dê centenas e milhares e milhões de frutos. É por isso que a Bíblia diz que nós somos cooperadores de Deus. Nós podemos rasgar a terra com o nosso arado. Nós podemos lançar a semente naquela terra. Nós podemos regar a terra com a nossa oração. Nós podemos cuidar da semente para que ela seja protegida. Agora, só Deus pode abrir a semente, transformar a semente numa árvore que dê milhares e milhares de frutos. Só Ele pode fazer isso. Só Ele pode dar vida à semente. Mas nós podemos abrir a terra, lançar a semente e regá-la com o orvalho da oração. Então Deus deseja que nós façamos a parte que nos cabe como cooperadores dele que nós somos. Amém? Então o nosso serviço na seara, na vinha do nosso Deus, é antes de tudo e acima de tudo, fazendo essas ações, essas atividades. Amém? Deve ser marcada pelo exercício da abnegação em todas as áreas.
quando a gente fala da abnegação, Paulo diz aqui que ele padeceu muito, né? No final desse capítulo, lá pelo versículo 6, 7 do capítulo 6, ele diz o seguinte, que a vida dele como um ministro de Jesus Cristo é como pobre, mas enriquecendo a muitos, como nada tendo, mas possuindo tudo, como enganador e sendo verdadeiro, como morrendo a cada dia, mas sempre revivendo. Então você percebe que esse ministério excelente, ele não é vivido, sabe? Não tem garantia nenhuma de que ele vai ser vivido na abundância, né? Naquela situação, como se vê tantos e tantos, sabe, homens aí, né, que se apresentam como pastores, daí coisa, e vivem uma vida faustosa, uma vida de luxo, como verdadeiros príncipes, como verdadeiros magnatas na terra. A Bíblia diz que nós devemos, o desejo de Deus é que haja igualdade. Então nós podemos dizer com certeza que Deus não quer que um pastor viva como um verdadeiro príncipe, como um verdadeiro magnata, um verdadeiro rei sobre a terra, e deixe o seu companheiro de ministério na penúria. Não. Não quer nem que o ser humano que não se apropriou das promessas de Deus viva assim, quanto mais um companheiro de ministério. Mas é assim que as pessoas vivem. É olhando só para si mesmo, sem olhar para as necessidades do seu próximo, sem se dispor a repartir, e detalhe, muitas vezes explorando o trabalho do próximo em benefício próprio. Jesus falou, como que Jesus falou que a igreja seria governada? Ele disse, os reis e gentios dominam sobre eles. E os que entre eles exercem autoridade são chamados de benfeitores, mas não será assim entre vós. O maior entre vós seja como o menor, e aquele que governa como quem serve. Então está expressa a vontade dele. Nós vamos ver adiante, lá no capítulo 8 e 9, que Jesus, Deus, deseja que haja igualdade na igreja. E você vai ver até que ponto ele deseja que essa igualdade seja vivida e mantida na igreja. Amém? Então, realmente, se houvesse uma conscientização de que todos precisam do seu sustento, do sustento digno, haveria muito mais igualdade, não apenas na igreja, mas a igreja, com o seu exemplo, seria referencial para o mundo inteiro, o que infelizmente ela não tem sido. Por quê? Porque desigualdade e desigualdade assim, sabe? Grave, num nível, às vezes até superior ao que existe nas empresas e instituições do mundo, se vê na igreja hoje. Então Deus deseja que essa situação seja totalmente mudada, em nome de Jesus. Pelo aperfeiçoamento da santidade no temor de Deus. Então, lembra aquela palavra que Jesus disse para a igreja, lá no Apocalipse, no final? Quem está sujo, suje-se ainda mais. Quem pratica injustiça, seja injusto ainda mais. Quem é santo, santifique-se ainda mais, e quem é puro, purifique-se ainda mais. Pois bem, Jesus está dizendo o seguinte, olha, faz a sua escolha. É tempo de fazer escolha. Faz a sua escolha. Se você quer viver na imundície, então você se sujou pouco, suje-se ainda mais. Agora, se você quer se purificar, purifique-se ainda mais. Se você quer se santificar, santifique-se ainda mais. Para ir para o inferno você pecou pouco, você se sujou pouco, suje-se ainda mais se você deseja ir para lá. Agora, se você não deseja ir para lá, santifique-se, purifique-se. Cada vez mais, seja diligente em fazer isso. Amém? Então, é por isso, e é nesse contexto que a palavra diz que nós devemos mesmo,
atuar de tal maneira que façamos uma escolha, que sejamos frios ou quentes. Morno não. Morno é aquela pessoa que será vomitada da presença de Deus e do Senhor Jesus. Aí Paulo vai dizer justamente a questão da coleta, né, para os cristãos pobres, para os cristãos pobres da Judéia, e ele vai dizer justamente o seguinte, que Deus não deseja que quando eu pego alguma coisa da minha despensa e dou para alguém, seja para que eu sinta falta. Não. É para que aquilo que eu estou desfrutando, eu possa oferecer também para o meu próximo. Lembra do ensino que João deu para os seus discípulos? Mestre, o que devemos fazer? Quem tiver 2 túnicas, reparta com aquele que não tem. E quem tiver alimento, faça da mesma maneira. Então Deus deseja que nós sejamos pessoas que repartem, que não querem só acumular para nós, mas que se dispõem a repartir. E ele diz o seguinte, e isso é feito não para que eles tenham muito e vocês pouco, não. Mas é para que haja o quê? Igualdade. Para que aquele que tem não sobre, e aquele que não tem não falte. É assim que deve ser. É por isso que nos primeiros tempos da igreja, eles entregavam tudo aos pés dos apóstolos. Os apóstolos faziam as compras, né? E repartiam conforme a necessidade de todos os cristãos. E ninguém tinha falta de coisa nenhuma. A igreja estava feliz, estava satisfeita, avançava, se preocupava só em ministrar a palavra, e grandes milagres e maravilhas eram feitos por todos os apóstolos. Diz a Bíblia que em todos eles havia abundante graça. Amém? Então é o que ele vai dizer justamente quando vai falar da coleta, né? Que é mencionada nos capítulos 8 e 9. E o interessante é que Paulo diz que as igrejas da Macedônia, que eram pobres, já haviam separado liberalmente para contribuir. E ele falou, então, Coríntios, vocês, né, que vivem numa cidade rica, que a igreja é uma igreja de boas condições, né, devem já separar liberalmente antes da minha chegada. Porque já pensou se chegam os irmãos da Macedônia, que são irmãos mais pobres, de menos recursos, e trazem muita coisa, e vocês separaram um pouco, vocês vão ser envergonhados. Então não sejam envergonhados. Contribuam liberalmente. É aí que ele vai falar. Aquele que contribui muito, colherá muito. O que contribui pouco, colherá pouco. E Deus será glorificado, né, por essa liberalidade que os irmãos demonstrarem. Paulo vai falar depois desses falsos apóstolos, né, que queriam fazer o quê? Tirar do coração dos cristãos de Corinto a influência benéfica que o apóstolo Paulo fazia sobre a vida deles. E Paulo vai dizer categoricamente, esses homens são falsos apóstolos. Eles vêm, né, como se fossem apóstolos de Jesus, como se fossem verdadeiros. Mas, e Paulo vai dizer, isso e não me admira que seja assim. Não me admira, porque se Satanás, o chefe deles, se transformoseia em anjo de luz, não será muito que os discípulos dele, os servos dele, se manifestem como apóstolos de Cristo. Mas ele vai dizer o seguinte, olha, se ele vem a você apresentando um evangelho diferente daquele que você recebeu, é falso evangelho, você deve rejeitar. E ele vai dizer lá na primeira carta, capítulo 15, do versículo 1 até o 4, como deve reconhecer o verdadeiro evangelho. Ele diz o quê? Irmãos, o que eu recebi, eu entrego para vocês. O verdadeiro evangelho. Jesus morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras.
foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E ele começar a relatar que Jesus apareceu para tantas e tantas e tantas pessoas. Uma vez apareceu para mais de 500 irmãos. E ele diz, então, esse é o Evangelho. Esse Evangelho é que vos anunciei, é o que vocês abraçaram, é nele que vocês permanecem. E ele vai salvar vocês, se vocês guardarem, se vocês retiverem até o fim a palavra como vô-la entreguei. Aí diz agora, se você não guardar até o fim, a sua crença foi vã. Não adiantou nada. E você fez do sacrifício perfeito de Jesus um sacrifício vão. Então ele fala, então mantenha, preserve, permaneça naquilo que você recebeu e naquilo que você sabe de quem você recebeu. Amém? Aí nós chegamos, ao capítulo 13, quando ele vai anunciar que está prestes a visitar a igreja de Corinto pela terceira vez. E ele fala, eu não quero ir com vara, eu não quero ir para disciplinar, eu quero ir para celebrar com vocês. Então, hajam, se consertem. Ele diz o seguinte, examine a qualidade da sua fé, veja se você permanece na verdade, olhe para a palavra como um espelho e se meça você de acordo com a palavra. Bom, a palavra diz que é preciso fazer isso, eu estou fazendo. A palavra diz que eu devo agir dessa forma, eu estou agindo. A palavra diz que eu devo caminhar como Jesus, eu estou caminhando. A palavra diz que eu devo negar a mim mesmo a cada dia, eu estou negando. A palavra diz que eu devo esmurrar o meu corpo e reduzir a servidão, eu estou fazendo isso. A palavra diz que eu, como um atleta cristão, o atleta, mundano, de uma Olimpíada, do futebol ou de qualquer outro tipo de esporte, abandona um monte de coisas que possam prejudicar o seu desempenho. Eu estou abandonando? Eu estou abandonando aquilo que atrapalha, que impede a minha caminhada cristã, o meu desempenho no serviço glorioso do Mestre? Então, tudo que me atrapalha, eu devo renunciar, devo rejeitar, devo abandonar. Então ele quer dizer o seguinte, é dessa forma que você vai poder ser visto, ser avaliado como um digno ministro de Jesus Cristo, um digno servo de Jesus Cristo. É fazendo isso que você vai poder ouvir no fim da sua vida do Senhor dizer o seguinte, muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Esse é o momento, irmão, de receber a nossa herança. Essa questão de querer receber bens e herança agora, nessa vida presente, não cabe ao cristão. Deus dá, ele dá sim, ele tem prazer em dar. Mas Jesus falou que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Então Deus deseja que eu e você façamos as escolhas excelentes. Qual é uma escolha excelente? É contemplar o invisível. Qual é a escolha excelente? É me apropriar das promessas de Deus para vencer o mundo, a carne e o diabo. É me apropriar do poder do Espírito Santo para servir a Deus e para testemunhar fielmente dele aqui, em qualquer lugar que ele me viu, em toda a terra. É assim. Não é pedindo casa, carro, bens, uma infinidade de recursos que, pode na verdade ter um efeito contrário, um efeito negativo, de fazer com que nos acomodemos no conforto, nos acomodemos na boa vida e esqueçamos de exercer o nosso ministério no campo que é o mundo. Então, essas mensagens, essas pregações de bênção, de vitória, de prosperidade, tem o seu lugar sim. Mas como é que ela tem o seu lugar? Tem o seu lugar da seguinte forma, você fala, olha, eu quero ter recursos na minha mão para investir no envio de missionários, para investir no alcance de povos distantes, para poder viajar para outros países do mundo para ministrar a palavra. Beleza. Deus pode conceder recursos consideráveis se nós formos gastar para fazer isso. Agora,
obter recurso para ficar gozando disso, sabe? De maneira egoísta, de maneira a muitas vezes até envergonhar aquela pessoa que não tem, que não alcançou, que não conquistou. Isso não tem nada a ver com o Evangelho. Isso é um outro Evangelho. Isso é um Evangelho, sabe, de falsos apóstolos do Cordeiro. Então abrace o fundamento apostólico e permaneça nele, porque ele sim está firmado na rocha que é Jesus. E é nele, nesse fundamento sólido, inabalável, que deve ser firmada a minha vida e a sua vida. Eu esqueci de mencionar o que Paulo falou no capítulo 12, de quando ele teve aquela visão, né, foi arrebatado ao paraíso, ouviu palavras inefáveis que nem era lícito revelar, e ele fala um negócio interessante: para evitar que eu me exaltasse pela excelência das revelações, Deus enviou um mensageiro que me esbofeteou, que me feriu. E Paulo dizia: eu roguei por 3 vezes que Deus o afastasse de mim. E Deus fez o quê? Não vou afastar ele de você, Paulo. Eu vou deixar ele como um espinho na sua carne, para que você não se baseie naquilo que você é, no que você alcançou, no que você faz, mas que você se baseie única e exclusivamente na minha graça, porque essa graça, Paulo, te basta. E Paulo reconheceu que realmente a graça de Deus basta. Ele declarou que ele se gloriasse nas fraquezas dele, no momento que ele era fraco, que ele era insuficiente, inadequado, não tinha condição de fazer nada, porque quando ele se via como fraco, repousava sobre ele o poder infinito, ilimitado e totalmente pleno de Deus, do Deus tão poderoso, totalmente poderoso a quem nós servimos e a quem nós devemos glorificar com a nossa vida. Aquele que se gloria, glorie-se no Senhor, em nome de Jesus. Amém? Vamos ter a nossa glória unicamente no Senhor, e Ele se agradará de nós e nos levará a salvo ao seu reino celestial e nos dará a palavra de aprovação no momento da nossa partida para o encontro com Ele. Pode ser que partamos, né? Sei lá, semana que vem, mês que vem, daqui a 1 ano ou 2. Pode ser que permaneçamos até arrebatamento, mas não importa. O que importa é que quando o Senhor nos receber nos portais da glória, Ele pode dizer: muito bem, servo bom e fiel. Eu aprovo o seu serviço, aprovo a sua vida, aprovo o seu trabalho. E agora então entra no gozo do teu Senhor. Vem gozar tudo que foi preparado para você e goze por toda a eternidade. É isso que eu quero ouvir do meu mestre Senhor. Se você deseja isso, mantenha-se fiel a Ele. E Ele é o mais interessado em declarar essas palavras sobre a sua vida e sobre a vida de todos aqueles que se irmanarem com você nessa empreitada, nessa caminhada, em nome de Jesus. Vamos orar. Amado Senhor, em nome de Jesus, nós te louvamos, Pai, porque conforme a tua orientação, a tua determinação, temos dado passos no resgate do fundamento apostólico, Senhor. Hoje foi ministrado sobre a segunda carta de Paulo aos Coríntios. E foi dado um alerta poderoso, Pai, sobre a minha vida, sobre a vida de cada pessoa que ouviu hoje e que ouvirá essa mensagem em qualquer tempo, Pai, que ela for acessada nos canais onde ela será postada, em nome de Jesus. Que o teu Espírito, Pai, fale poderosa e profundamente na vida de cada um e que provoque, que promova a transformação que cada um de nós precisa para que sejamos vasos de honra na tua casa, para que sejamos ministros fiéis e excelentes no teu reino, em nome de Jesus. Muito obrigado, Pai. Sustenta-nos com a tua palavra, sustenta-nos na tua graça, Pai, que possamos permanecer em Jesus, que possamos viver, andar em espírito, Pai, de tal forma que jamais cumpramos a concupiscência da carne, mas que vençamos todas as coisas, todas as adversidades, todas as tribulações, todas as perseguições, baseados unicamente no poder que vem de Ti e não na nossa própria força.
Muito obrigado por tudo. Em nome de Jesus, o teu Filho, que vive e reina para sempre. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, que te dê um final de semana glorioso na sua presença e que você, através de você, Jesus receba fruto do penoso trabalho da sua alma e fique satisfeito. A todos vocês, o meu fraterno abraço em nome de Jesus. Amém.